Boa noite, pessoal, Fazek aqui. E hoje eu vou apresentar a vocês a programação mais básica que todos os jogos possuem. Tudo que eu mostrar aqui, todos os jogos vão ter, independente. Pode mudar uma coisinha ou outra, mas é como se fosse uma regra. E é o mais básico de todos. Aqui eu vou ensinar a vocês como programar o comando perdi, como programar o comando para ir para o host, como programar o comando para os jogadores irem para a fila, como programar o anti-ausente da fila e como programar para a roleta girar em sentido aos jogadores. Além disso, também vou ensinar a programar a cerca. Tudo isso vai ser nesse vídeo. Vocês vão sair nesse vídeo daqui sabendo de tudo isso. Esse é o mais básico que praticamente todos os jogos de treinadores têm. E vocês precisam saber para conseguir entrar na tutoria, para conseguir se aperfeiçoar, para conseguir programar os jogos. Então vamos lá, vamos começar com o mais básico, que eu sempre começo com esse sistema, que é o comando perdi. O comando perdi ele é usado por todos os rabus que estiverem no quarto e ele é muito importante. A gente vai colocar aqui o ativador rabu diz algo porque a partir do momento que o rabu der o comando perdi, alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer? A gente vai em efeitos e vai acontecer de teleportar para mob. Então, a partir do momento que o rabu falar alguma coisa, mandar algum balão, o efeito vai ser teleportar para um mob. Qual vai ser o mob? Uma dessas duas almofadas. Show de bola. Vamos testar. Deu o comando perdi e teleportou. Todos os jogadores, todo mundo que estiver no quarto, no caso, vai conseguir usar esse comando. Então, para não bugar, para não dar nenhum erro, eu gosto de colocar o limite de execução. Por quê? Isso é algo mais pessoal. Eu gosto de colocar porque eu tenho medo de duas pessoas darem o comando ao mesmo tempo. E se duas pessoas darem o comando ao mesmo tempo, pode ser que a pilha não identifique o envio do balão de outra pessoa. Então, por isso que eu coloco o limite de execução. Então, o limite vai ser de 100 execuções a cada 0,5 segundos. Ou seja, em outras palavras, a cada 0,5 segundos, 0,5 segundos no caso, né, vão ocorrer 100 execuções. Não que vão ocorrer, mas que podem ocorrer. Então, dessa forma, não vai acontecer nenhum bug. Então, duas pessoas podem mandar o comando perdi ao mesmo tempo que a pilha vai conseguir ler o envio do balão de todo mundo. Beleza. O comando perdi está programado, está show. Agora vamos para o próximo, que é a programação para o rabu e para o host. Então, como é que a gente faz para o rabu vir ao host? A gente vai precisar também que o ativador seja rabu diz algo, porque a partir do momento que o rabu mandar algum balão, vai ativar o sistema. Então, o que ele vai falar? Dois pontos, TRN 123. Ativador, a partir do balão, dois pontos, TRN 123, o efeito vai ser de teleportar para o mob. Qual mob? A poltrona. Então, beleza. A gente tem aqui o ativador, que diz que a partir do momento que o rabu disser o comando TRN 123, ele vai ser teleportado, ou seja, o efeito vai ser teleportar para a poltrona. Show de bola. Porém, não é tão simples assim, a gente precisa de umas condições. Por quê? A gente não quer que o jogador vá para a poltrona se já tiver alguém em cima da poltrona. Então, para isso, a gente precisa de uma condição. Uma condição, nesse caso, negativa. Mobs não têm usuários em cima. Essa condição, ela diz que se tiver algum usuário em cima, ninguém vai conseguir dar o comando. Então, vamos lá. A partir do momento que tiver alguém em cima da poltrona e outro jogador mandar o comando TRN123, o comando não vai funcionar. Por quê? Porque a condição exige que não tenha ninguém na poltrona. Vocês conseguiram entender? Se tiver alguma dúvida durante o vídeo, qualquer coisa, pode me mandar mensagem, tanto pelo Messenger quanto pelo Discord. E aqui a gente vai precisar de outra condição também, que é a condição de membro do grupo.
Aqui vai carregar, tá? É porque às vezes demora um pouquinho para carregar. Mas essa condição vai dizer que, para o comando funcionar, é necessário que o Rabu esteja em algum grupo. Nesse caso, eu vou colocar o grupo atual, mas você pode selecionar uma lista de grupos que o seu Rabu faz parte. Nesse caso aqui, eu teria os grupos da polícia DPH, alguns grupos também de labirinto. Eu posso selecionar algum grupo para que, a partir do momento que o Rabu fizer parte desse grupo, ele vai conseguir ativar o comando. Eu vou colocar o grupo atual, que é mais fácil. Então vamos lá. A partir do momento que o jogador fizer parte do grupo, e se não tiver nenhum jogador em cima da poltrona, o meu boneco vai conseguir ser teleportado. Beleza? Com esses dois sistemas prontos, a gente consegue agora programar o piso de acesso. Esse piso vai dizer se o jogador vai para a fila ou se ele vai para fora da fila. No caso aqui para a almofada. Como a gente vai fazer isso? A gente também vai precisar de um ativador. Por quê? O ativador é o que vai ativar o sistema, é o que vai ativar a pilha. E nesse caso, ele vai ativar o sistema a partir do momento que o jogador der o comando acesso. Ou seja, quando mandar acesso, eu quero que esses pisos fiquem vermelhos ou verdes, dizendo quando está liberado para entrar na fila ou não. Beleza, como que a gente vai programar para esses pisos ficarem vermelhos ou verdes? Eu vou colocar aqui o efeito mobs que voltam à programação original e vou colocar 2. Por quê? Porque um efeito vai ser para os pisos verdes e o outro efeito vai ser para os pisos vermelhos. Esse de baixo eu vou usar para os verdes, então eu vou clicar nele, eu vou selecionar todos os pisos. Eu quero dizer que todos esses pisos que estão nesse estado da cor verde, eles voltem, né, no caso a cor verde, a partir do momento que ele for ativado, esse efeito for ativado. Show de bola. Agora a gente precisa programar o de cima. O de cima vai ser o efeito de transformar esses pisos na cor vermelha. Então vamos colocar aqui os pisos na cor vermelha para poder configurar o efeito. Com os pisos na cor vermelha, a gente vai selecionar o efeito de cima, vai selecionar todos os pisos e vai dizer que a gente quer todos esses pisos no estado vermelho. Seleciona pronto. Show de bola. Porém, não é só isso. Por quê? Esses efeitos, eles estão no mesmo sistema, na mesma pilha. Então, a partir do momento que eu mandar o balão acesso, os dois efeitos vão funcionar ao mesmo tempo. Se os dois efeitos funcionarem ao mesmo tempo, vai bugar. Por quê? Ele não vai saber se é para ficar todos na cor vermelha ou todos na cor verde. Vou até colocar aqui o comando para vocês verem. Olha. Como vocês podem ver, ele buga. Ele não sabe quando é para ficar todos na cor verde ou todos na cor vermelha. Por quê? Porque eles funcionam ao mesmo tempo. Então a gente precisa de um extra nesse caso. O extra vai ser efeito inédito. O que esse extra quer dizer? Esse extra quer dizer que, a partir do momento que o ativador for acionado, um efeito vai funcionar de cada vez. Ou seja, se eu der o comando acesso, apenas o efeito de baixo acontece. Se eu der de novo o comando acesso, o efeito de cima vai acontecer. E assim vai seguindo. Se tivesse 4 efeitos, os 4 efeitos só seriam ativados se eu mandasse 4 balões de acesso. Não sei se consegui explicar como funciona esse extra, mas se tiverem dúvida podem me chamar no privado que eu tento explicar de outra forma, beleza? Então aqui a gente vai precisar de mais uma condição, porque a gente não quer que qualquer um que esteja no quarto consiga mandar esse balão de acesso. A gente precisa que apenas pessoas que estão no grupo atual, ou no caso de algum grupo que você queira selecionar, né, no seu perfil, consigam mandar esse ativador. Então beleza, com essa condição
não vai ser qualquer um que consegue mandar esse efeito, apenas os que estiverem no grupo que você deseja. Assim a gente consegue fazer com que apenas rabus selecionados, os rabus que a gente quer, né, que façam parte de algum grupo específico, consigam fazer com que esse efeito funcione. Beleza, o efeito está funcionando, porém ele ainda não teleporta, ele apenas muda as cores dos pisos. Como é que a gente vai fazer para eles teleportarem? Nesse caso, a gente vai precisar de outro ativador, o ativador de Rabu andando mob. Então, vou colocar dois ativadores, porque um sistema vai ser para quando o piso estiver verde e o outro sistema vai ser para quando o piso estiver vermelho. Beleza, então vamos começar programando vermelho, porque já está vermelho aqui, vamos aproveitar. Aqui a gente vai dizer quais são os mobs que, a partir do momento que o Rabu andar, o sistema vai ser ativado. Então a gente vai selecionar esses 4. A gente quer que, a partir do momento que o Rabu andar nesses 4 mobs, o sistema vai ser ativado. Porém, ele não vai ler qual vai ser a cor que o piso vai estar. Ele só vai entender que, a partir do momento que alguém andar, vai funcionar. Como é que a gente vai fazer ele entender que é para funcionar apenas quando estiver vermelho? A gente vai precisar de uma condição. Condição de que estado e posição do mob combinam. Então, a partir dessa condição, a gente vai dizer que a pilha só vai funcionar se esses 4 estiverem no estado atual, ou seja, na cor vermelha. Beleza. Então só vai funcionar se estiver no vermelho. Como está no vermelho, aqui a pilha já está funcionando. Você pode ver que ela é ativada. E qual vai ser o efeito? O efeito, quando o Rabu andar no piso vermelho, vai ser para teleportar para a almofada. Por quê? A gente não quer que ele entre em cima do piso vermelho e fique. A gente precisa que ele pise no vermelho e saia. Então a gente vai colocar o teleportar. Vamos selecionar aqui para teleportar para as almofadas. E show! A partir do momento que ele pisar nesses pisos, na condição de que eles estejam vermelhos, o jogador vai ser teleportado para a almofada. Vamos testar. Foi teleportado para a almofada. Beleza. Pelo contrário, como está verde, se eu pisar, ele não vai ser ativado. Eu não vou ser teleportado, porque tem a condição de ficar apenas na cor vermelha. E existe um outro ponto importante para esse sistema. A gente precisa colocar um efeito de congelar Rabu. Por quê? Porque a gente não quer que o Rabu saia andando pelos pisos vermelhos livremente, enquanto não é teleportado. Então vamos pegar aqui o efeito de congelar Rabu. Vamos colocar o efeito aqui nessa pilha. Então a partir do momento que ele pisar no piso, e se o piso estiver vermelho, ele vai ser congelado e depois vai ser teleportado. Então aqui a gente vai colocar aqui congelado como Irid Freeze e vai selecionar a opção descongelar ao teletransportar. Ou seja, a partir do momento que ele pisar, ele vai ser congelado e ele vai ser descongelado automaticamente depois que for teleportado. Então vamos lá, vou pisar, ele não continua andando, foi congelado e foi para a almofada. A partir do momento que ele foi para a almofada, ele foi descongelado. E show de bola. Funcionando perfeitamente. Pelo contrário, se tivesse verde, ele não funciona, porque está na condição de estar vermelho. Então agora a gente vai programar o verde. O verde vai ser aqui a mesma coisa, vai ter que estar na condição do piso estar verde. Aqui o ativador vai ser para quando o Rabu pisar nesses 4 e a condição de estar verde. Estado atual do mob, né, cor verde. E beleza. Tu vê que pisou no verde, essa pilha já funciona. Qual vai ser o efeito? A partir do momento que o Rabu pisar na cor verde, ele vai ser teleportado. Ele vai ser teleportado para onde? Para o roller. Beleza. Sendo teleportado para o roller, ele consegue entrar na fila. Show de bola. Então a gente vai precisar também congelar ele. Por quê? A partir do momento que a gente liberar o acesso, a gente não quer que os jogadores consigam sair andando livremente pelos pisos. Então, assim como a gente fez no outro, a gente vai fazer nesse. A gente vai colocar o congelar Rabu. Então, a partir do momento que ele pisar aqui,
ele vai ser congelado e ele vai descongelar quando for teleportado. Então, a partir do momento que ele pisa aqui no verde, ele vai ser congelado e vai descongelar quando for teleportado. Muito bem, show de bola, já está funcionando. Nesse caso, como são muitos jogadores pisando ao mesmo tempo, eu gosto de colocar também o extra de limite de execução nessas duas pilhas. Por quê? Quando o acesso estiver na cor vermelha, vão ter muitos jogadores em volta para entrar no jogo. Então, quando ficar na cor verde, muita gente vai entrar ao mesmo tempo, muita gente vai pisar ao mesmo tempo. E aí, para não bugar o teleporte, eu coloco o limite de execução, porque a cada meio segundo ele consegue executar 100 vezes essa pilha. E aí, executando 100 vezes essa pilha em meio segundo, a gente consegue que não haja bugs, ou seja, que não aconteça do jogador ir em cima do piso verde e não seja teleportado. Mais uma vez, estou tentando explicar de uma forma muito simples. Se não está conseguindo entender ou se tem alguma dúvida, pode me chamar na privada e pergunta que eu tento explicar de outra maneira. E agora, com isso tudo funcionando, a gente quer que o bot entenda quando que o piso está verde e quando que o piso está vermelho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que o bot, na verdade, anuncie quando o piso está verde ou está vermelho. Então, a gente vai precisar que o efeito seja do bot fala a todos os usuários. Vou colocar aqui. Então, o bot, no caso com o nome bot, ele vai falar que fulano liberou o acesso. Vou colocar para gritar e pronto. Então, toda vez que, no caso, eu vou colocar aqui o ativador com a mesma palavra-chave do outro, que é 2 pontos acesso. Porque a partir do momento que a pessoa der 2 pontos de acesso, os dois vão ser ativados, né? Sei lá como se fala. Mas a lógica é essa. Então a gente vai fazer com que, a partir do momento que alguém der o comando 2 pontos de acesso, o bot fale quem liberou acesso ou quem proibiu o acesso, né? Não sei se é assim que se fala. Então, como é que a gente vai programar isso? A gente precisa do ativador 2 pontos de acesso, a mesma coisa do outro. A gente precisa da condição do Habu fazer parte do grupo, né? Porque apenas os que fazem parte do grupo conseguem mandar esse comando. E o efeito vai ser que o bot fale se o Habu, se o acesso, no caso, foi liberado ou não. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar dois efeitos. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer no bot. Vai colocar dois efeitos. Em um ele vai falar que liberou o acesso e no outro ele vai falar que bloqueou o acesso. Eu vou dar o comando aqui 2 pontos de acesso e ele vai falar 2 vezes. Então, para que um efeito funcione de cada vez, eu vou precisar do extra efeito inédito. Vou colocar aqui. E aí, quando eu der o comando, vai acontecer um efeito de cada vez. Nesse caso, ele falou bloqueou o acesso quando ficou verde, então não tem problema, é só a gente mudar. Ao invés de bloqueou, liberou, e aqui não liberou, bloqueou. E aí vai ficar certinho. Bloqueou o acesso, liberou o acesso. Show de bola, funcionando corretamente. Como é que a gente vai fazer para o bot falar o nick de quem mandou o comando? Nesse caso, para o bot falar o nick de quem mandou o comando, a gente vai colocar o extra campo nome de usuário e a gente vai colocar em cima da pilha que a gente está programando para o bot falar. Nesse extra, a gente vai definir a variável desse nick. Então aqui, eu não sei como explicar direito, mas tenta seguir um pouco a lógica. Aqui eu vou colocar aqui um nick e essa vai ser a chave. Ele vai me dar essa chave aqui. Eu vou copiar essa chave aqui e vou colar na mensagem do bot. Nesses dois. E vou mandar o comando. Fazer que bloqueou o acesso. Fazer que liberou o acesso. O que essa pilha quer dizer?
ela quer dizer que todo momento que alguém der o comando, o nick da pessoa que ativou vai ser comentado pelo bot. Então deu o comando 2 pontos de acesso, tem o nick de quem realizou a ativação da pilha e seguido com a frase se bloqueou ou liberou o acesso. Eu não sei se conseguiu entender direito, mas essa mais ou menos é a lógica. Ele é o extra que vai dar a mensagem à variável sobre quem está mandando o comando de ativação da pilha. E assim a gente consegue programar o sistema de liberar o acesso ou não. Show de bola! Com acesso liberado e os jogadores entrando, a gente vai precisar do flash. Nesse caso do flash, normalmente é usado o portão de acesso, porém eu não tenho portão de acesso, então eu vou criar um sistema aqui para simular como se esse piso escuro fosse o acesso do flash. Então, eu vou colocar o ativador Rabu anda no mob, porque a partir do momento que o Rabu pisar nesse mob, ele vai ser teleportado, o efeito vai ser teleportado para esse outro piso, na condição de que ele faça parte do grupo do Fast Pass. Então, selecionaria aqui o grupo do Fast Pass, né? E daria OK. Então, a partir do momento que o jogador pisar aqui e fizer parte do grupo do Fast Pass, ele vai ser teleportado para outra fila. E se algum jogador pisar nele e não fizer parte do Fast, a gente pode fazer o mesmo sistema. Se ele pisar aqui na condição de que ele não faça parte do grupo, não é membro do grupo, e a gente seleciona aqui o grupo do Fast Pass, ele vai ser teleportado de volta para a fila, que no caso é aqui. Então, a partir do momento que ele pisar aqui e não fizer parte do grupo do Fast Pass, ele vai ser teleportado de volta para esse roller. Show de bola! Então aqui o acesso ao Fast e o não acesso ao Fast também, eles vão estar funcionando perfeitamente, porque só vai conseguir vir para cá quem faz parte do grupo. Quem não faz parte do grupo vai voltar para a fila a partir desse roller. Beleza. Agora, para finalizar, a gente vai precisar programar as catracas. Como é que as catracas vão funcionar? Então, a gente vai precisar do ativador Rabu Disal. Por quê? A partir do momento que o host mandar 2 pontos fila, a gente vai precisar que o efeito seja que a catraca vire para o lado do jogador. Então, vamos selecionar a catraca aqui para ficar virado para o lado que a gente quer e vamos selecionar ela e vamos dizer que a partir do momento que o ativador for ativado, né, a catraca vire para essa direção atual. Então, no caso, atual direção e pronto. Beleza. A partir do momento que o jogador disser 2 pontos fila, a catraca vai virar para o jogador. Porém, a gente só quer que ela vire caso o Rabu fizer, no caso, se o Rabu estiver no mob. Qual mob? A poltrona. Porque a gente precisa que esse comando só funcione se for o host que estiver dando esse comando. Então a gente precisa da condição de que o Rabu que está mandando o comando de ativação da pilha esteja em cima dessa poltrona. Pronto. Agora a gente já não consegue mais mandar o comando. Por quê? A gente só vai conseguir mandar o comando se a gente estiver em cima da poltrona. A mesma coisa vai ser para o Fast, porém eu não vou fazer com o Fast porque é a mesma coisa. É só programar o que você está fazendo com a fila do outro lado. Então não vou programar do Fast não, só vou programar o da fila. Beleza. O host mandou o comando 2 pontos fila e a catraca girou para frente do jogador. Como que a catraca vai voltar a girar? A catraca vai girar para essa direção a partir do momento que o jogador sair de cima do mob. Nesse caso, ele pode sair tanto de cima do roller quanto de cima da catraca.
independente, porque se ele estiver em cima do roller, a catraca virar para ele e ele não entrar na catraca, ele vai ser teleportado para fora. E aí quando ele for teleportado para fora, a catraca vai girar de volta para a direita. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar o efeito de mover e rotacionar o mob. Por quê? Se o mob está para frente, a gente quer que, a partir do momento que o jogador sair desse roller ou sair da catraca, essa catraca gire e volte a ficar dessa maneira. Então a gente vai, nesse efeito, selecionar a catraca e fazer com que ela rotacione no sentido horário. E aí beleza. A partir do momento que eu sair desse roller, ela vai voltar para a direita. E o mesmo acontece quando eu entrar na catraca. A catraca vai voltar a girar para a direita. Então beleza. Da mesma forma, a gente também poderia usar o efeito de mobs que voltam à programação original. A gente também poderia usar nela. E aí a gente vai dizer que a partir do momento que o jogador sair do roller ou sair da catraca, a gente quer que a catraca fique girado para a atual direção, que no caso é para a direita. E aí a partir do momento que eu sair, a catraca vai girar para a direita. Show de bola. Agora como é que a gente vai fazer o anti-ausente? O anti-ausente ele vai ser feito da seguinte maneira. A gente vai usar aqui piso numerado. Por quê? Esse piso numerado vai ser o nosso contador. A partir do momento que o jogador tiver com a catraca girada em direção a ele e ele não entrar dentro de 7 segundos, esse jogador vai ser teleportado para fora. E o que vai contar os 7 segundos vai ser esse piso. Esse piso tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente precisa fazer com que esse número comece a contar 7 segundos a partir do momento que a catraca estiver girada para o jogador e se tiver um jogador em cima desse roller. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aqui ativador de repetir efeito, ou seja, ele vai estar o tempo todo repetindo o efeito, independente se tiver aqui, se mandar balão, se não mandar balão, o efeito ele vai ser ativado sempre, ele sempre vai estar ativo, né, no caso. E aí o que vai depender do efeito acontecer vai ser as condições. Então a gente precisa que na condição da catraca tá nessa direção, e se tiver um Rabu em cima desse mob, o efeito aconteça. E qual vai ser o efeito? Fazer com que esse número vá para o próximo estado. Show de bola. No caso da catraca estiver girada para o jogador e o jogador estiver em cima do roller, esse contador vai começar a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, você vê que ele não consegue contar no tempo real em segundos. Ele está muito rápido. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui no ativador repetir efeito. A gente vai fazer com que esse efeito seja repetido a cada 1 segundo. Então, vou selecionar aqui como pronto. E beleza. Aqui vai contar a cada 1 segundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho de acordo com os segundos, né? Como os segundos são contados atualmente. Show de bola. Agora a gente vai precisar programar para que, a partir do momento que o jogador entre na catraca ou saia do roller, esse contador volte a zerar. Então a gente vai usar de novo repetir efeito. A gente vai colocar aqui o efeito de mobs que voltam à programação original. E na condição de que a gente pode colocar aqui qualquer condição, mas nesse caso aqui eu vou colocar na condição que a catraca ela fique virada para a direita. Então eu vou colocar a condição para que quando a catraca estiver na direção para a direita, esse piso fique no estado atual, que é 0. Esse é o estado atual, 0.
Então, a todo momento que a catraca estiver para a direita, esse número vai ficar igual a 0. E não adianta eu usar, não adianta eu tentar fazer ele contar, porque ele sempre vai voltar a 0. Ele só vai poder ficar como 1, 2, 3, 4 a partir do momento que a catraca estiver virada para o jogador e tiver um jogador em cima do rolê. Beleza. Então a gente sabe que se a catraca estiver para a direita, o número vai ser igual a 0. E se tiver um jogador na frente da catraca e a catraca estiver virada para ele, o número vai começar a contar. Nesse caso aqui deveria começar a contar, né? Vamos lá. Beleza. Deve ter dado algum bug aqui que não tinha dado certo. Saiu, a catraca girou, voltou a 0. O jogador voltou, a catraca está na frente, começou a contar. Então a gente precisa programar agora o teleporte, para que quando o contador estiver igual a 7, o jogador que está aqui seja teleportado. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou tirar o ativador aqui para a gente conseguir programar a outra pilha. E eu vou colocar um outro repetir efeito. Por quê? Na condição de que esse piso seja igual a 7, a condição de que ele esteja no atual estado, ou seja, se ele estiver na condição de estar aqui igual a 7, o jogador seja teleportado. Para onde? Para os sofás. Porém, aqui vocês vão ver que ele vai teleportar o usuário acionador. Nesse caso daqui, não existe o usuário acionador, porque o ativador é um repetir efeito, então não existe usuário acionador. Nesse caso daqui, eu vou usar um seletor. Por quê? O seletor vai dizer qual vai ser o usuário a ser teleportado. Então, eu vou colocar aqui o usuário fonte, o usuário do seletor. A gente vai vir aqui em seletores e vai colocar Rabus na área. Então, vamos selecionar aqui no seletor Rabus na área o local onde o Rabu vai estar e pronto. Ele vai teleportar para fora na condição de que esse número seja igual a 7 e o jogador que estiver nessa área daqui, ou seja, em cima desse role. Todo mundo que estiver em cima desse role vai ser teleportado para fora. É isso que o seletor tá nos ajudando a entender da pilha. Não sei se deu para entender, mas eu posso revisar aqui depois que terminar esse sistema para funcionar tudo certinho. Vamos voltar para a fila e vamos rever todo esse sistema. Beleza. Aqui a gente vai ter 3 repetir efeito e na primeira pilha a gente vai dizer que na condição de que a catraca esteja virada para o jogador e na condição de que haja um jogador em cima desse roller, esse piso vai começar a contar 1, 2, 3, 4 e ele vai mudar de estado, ou seja, ele vai mudar de número a cada 1 segundo, porque é o que a gente está dizendo aqui, que o efeito vai ser ativado a cada 1 segundo. Beleza, na segunda pilha a gente vai ter aqui o efeito de que o piso numerado esteja igual a 0 caso a catraca esteja virada para a direita. E assim a gente consegue resetar sempre esse número. Se a gente não tiver essa pilha aqui do meio que reseta o número, ele vai bugar. Por quê? Porque eu vou ser teleportado e quando eu sair do piso, ele pode ficar travado no número 8 ou no número 9, ele não vai voltar a 0. Então a gente precisa que, a partir do momento que a catraca for girada para frente do jogador, o número esteja igual a 0 para contar certinho. E na terceira pilha a gente vai dizer que, na condição de que o número seja igual a 7, o jogador que estiver na área que foi selecionada pelo seletor vai ser teleportado para fora. Então vamos testar aqui. Girou a catraca, começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 7 a gente vai ser teleportado para fora. Bom, eu espero que tenham entendido todo esse sistema. Isso daqui é o básico do básico para fazer o sistema da fila, né, o sistema do acesso.
Isso é uma programação que praticamente todos os jogos dos treinadores possuem e que é de suma importância todos os programadores da tutoria aprenderem. Se você quiser entrar na tutoria, se quiser aprender a programar, pode me chamar, pode fazer contato comigo aí no Discord ou por Messenger que a gente ajuda, que a gente faz acontecer, beleza? Espero que tenham gostado e até mais. Valeu!